E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Dado Beer Extra Malte. Eis aqui mais um rótulo da Dado Beer, essa cervejaria que foi pioneira no mercado das cervejas artesanais, fundada em 1995, e que nesse rótulo traz uma American Lager com uma pegada de tentar atingir o mercado das cervejas puro malte. Mercado esse que eu acho muito duvidoso, porque puro malte não é, nunca foi e nunca será sinônimo de qualidade. Não é o fato de se utilizar somente malte de cevada que vai garantir a qualidade da cerveja. Esse mito surgiu por conta das críticas à utilização de certos adjuntos às American Lagers que o mercado produz. No caso, milho e arroz. Mas o problema não é o milho e o problema não é o arroz. É a utilização desses adjuntos para substituir praticamente 50% do malte sem agregar valor nenhum para a cerveja, apenas para baratear os custos de produção, entregando um produto que é inexpressivo, um produto que não agrega valor sensorial nenhum para a cerveja. Então a crítica em relação a isso. A indústria faz o quê? Lança essa onda das puro malte como se isso fosse resolver o problema. E não é esse o problema. O problema está justamente em entregar cervejas que não têm qualidade. Porque se a gente for olhar a escola belga, praticamente todas as cervejas usam algum adjunto, mesmo que esse adjunto seja açúcar. Milho, nós temos diversas cervejas com milho. A Duvel, que é uma referência no estilo, é criadora de um estilo, e é uma cerveja que desponta entre as melhores cervejas do mundo, leva milho. Ao mesmo tempo que nós temos puro malte aqui no mercado brasileiro, que são pavorosas, que são intragáveis. Então, eu acho que esse conceito de tentar atingir o mercado do puro malte deveria ser revisto. Porque, tudo bem, está se buscando um nicho de mercado. Mas será que esse nicho de mercado precisa existir? É o tipo de coisa que fomenta um público desnecessário. É um público que acredita que o puro malte é o caminho. Eu mesmo estive uma vez num evento, um stand da cervejaria Noi, chegou uma senhora com extrema arrogância. Você tem cerveja puro malte aí? Cara, a gente está falando de uma cervejaria artesanal, aqui do Rio de Janeiro, lá de Niterói, mais especificamente, que sempre se demonstrou com cervejas de extrema qualidade. Weiss, Blonde, IPA, cervejas tradicionais. E vem uma senhora perguntar se tem puro malte, como se aquilo ali fosse alguma coisa. Não é o puro malte que define a qualidade da cerveja, não é o puro malte que define se a cerveja é boa ou ruim. Então eu acho que esse público mesmo não deveria nem ser estimulado a solicitar esse tipo de produto. Mas enfim, isso é uma discussão bem longa, que pode render horas e horas e horas de bate-papo. E a crítica aqui não é a Dado Beer em específico. Muitas outras cervejarias estão buscando esse nicho de mercado, que é justamente o meu foco onde isso deve ser combatido. Não a cerveja em si. A cerveja é para todos apreciarem. E esse rótulo Extra Malte, para mim é inédito, eu nunca bebi. Infelizmente, não tem aqui muitas informações nesse rótulo. Dado Beer, cervejaria independente brasileira, Extra Malte. Não traz basicamente nenhuma informação além disso. Ingredientes: água, malte de cevada, lúpulo e levedura. Não traz o índice de amargor, uma cerveja com 5,8% de graduação alcoólica. Um detalhe que é interessante: estamos falando de uma cerveja que leva uma dose extra de malte, consequentemente, um teor alcoólico maior. Em se tratando de uma lager, é algo que pode assustar. Vamos ver como é que essa percepção do álcool está inserida nessa cerveja. Nunca provei desse rótulo antes, vai ser minha primeira experiência com essa cerveja. Vamos pro copo. Hoje o serviço está sendo feito a partir de uma latinha de 350 ml em um copo Pilsen de vidro.
Copo esse que muitas vezes é chamado de tulipa aqui no Brasil de forma errada. Tulipa é um copo que se assemelha à flor tulipa. Vemos já de cara que é uma cerveja que teve uma boa formação de espuma, uma espuma branca, cremosa, aparentemente boa retenção. Ela é cristalina, dourada, brilhante, translúcida, com perlagem vigorosíssima acontecendo aqui. Um aroma de cereais claros, maltes em geral, maltes claros, uma certa aroma de pão aqui, um pouco de panificação. O álcool não está perceptível no aroma, que é um ponto muito positivo, porque as leveduras lagers, elas costumam trazer um caráter neutro no aroma. Então isso poderia até disfarçar esse álcool se ele tivesse muito presente. E não, realmente aqui eu só sinto malte e um pouco de pão, miolo de pão francês, miolo de um pão de forma, bem interessante. Espuma ainda permaneceu uma capa por cima, não muito grande, mas permaneceu, ou seja, ela tem uma boa retenção. Saúde. Em primeiro plano, dulçor natural, uma carga extra de maltes, mas uma cerveja muito gostosa, uma cerveja que tem um lúpulo presente aqui, um lúpulo que caminha, está no meio termo entre um floral e um cítrico aqui. Pende mais para o malte, mas não é uma cerveja desequilibrada. O lúpulo desempenha um papel muito bom aqui. Ele não é protagonista, ele não aparece tanto, mas ele está aqui. Maltes claros, que remetem a justamente cereais muito claros, um pouco de pão mesmo, até casca de pão. A panificação está bem presente nessa cerveja. E o álcool muito bem inserido, não é perceptível, crispy, carbonatada, seca e leve. Alta drinkability, puxa o próximo gole, refrescante, cerveja que vai cair super bem no verão. Apesar de ter uma graduação alcoólica relativamente alta, 5,8, ela traz uma sensação de refrescância. Mas se bebida em grandes quantidades, ela vai trazer um aquecimento para o corpo. Isso é natural, a gente está ingerindo álcool. Isso vai acelerar nosso metabolismo e vai aumentar a sensação de aquecimento. Mas em doses moderadas, 1, 2 latinhas, super refrescante, super agradável, harmoniza com qualquer evento, harmoniza com amigos. Cerveja espetacular, espetacular. Sem necessidade nenhuma de um marketing de entrar no mercado de puro malte, porque é uma American Lager de extrema qualidade, super bem feita, super refrescante, super gostosa. Uma cerveja que vai agradar os iniciantes, está no terreno comum, é o que eles estão acostumados a beber, com mais sabor, com mais aroma, com mais qualidade do que qualquer tipo Pilsen que se encontre na gôndola do supermercado. Entrega muito mais experiência. E eu acredito que vai agradar também iniciados que curtem uma boa American Lager, uma Pale Lager, uma cerveja mais leve, mais suave, uma cerveja que tende a um caráter mais neutro, mais limpo e que não busca tantas explosões complexas nos sabores de malte ou de lúpulo, mas que se propõe a entregar uma cerveja gostosa, refrescante e bem feita. E é o que a gente tem aqui. Dado Beer está de parabéns pela receita, pela execução e pela cerveja realmente muito gostosa. Personalidade, talvez não tenha muita, mas a gente não tem que buscar sempre personalidade nas cervejas. A gente precisa simplesmente gostar delas. E eu acho que é o caso dessa aqui. Minha primeira experiência super positiva. Beberia novamente? Facilmente. Então eu acho que a gente tem que olhar a cerveja pelo que ela se propõe, pelo que ela tenta nos entregar.
e ela é honesta nisso. A minha crítica continua sendo ao mercado de puro malte, que não significa absolutamente nada e que está educando um tipo de consumidor que também não agrega nada no mercado, né? E que se coloca numa postura muitas vezes arrogante e pedante em relação às cervejas, de um modo geral. E despreza cervejas de melhor qualidade, muitas vezes em prol de um marketing que existe e que não entrega absolutamente nada. E que eu acho que as cervejas artesanais não deveriam entrar nesse caminho. Mas buscam o mercado. Acredito muitas vezes que de forma errada, mas é um caminho que escolheram. Acredito que não precisem. Eis a prova de que não precisa disso. Saúde.